A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você novamente conosco aqui no nosso canal, acompanhando aí o desenrolar do livro de Provérbios, os nossos estudos. Deixa seu comentário, deixa a sua contribuição para essa aula, sua dúvida, fique à vontade para interagir conosco aqui nos comentários desse vídeo no canal do YouTube. E já peço também para você curtir e compartilhar esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas e seja relevante. E hoje, na nossa quarta aula, nós vamos falar então sobre a preguiça, o prejuízo para a vida cristã. Mas antes de iniciar a nossa leitura, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos fizeste, pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um que participa desse momento, cada um que vai, ó Deus, contribuindo, ouvindo, trazendo as suas dúvidas e também nos dando a direção. Que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, faça morada em nós e de entendimento ela se torne em comportamento. Nós te damos graças por tudo no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então eu convido você a acompanhar a leitura de Provérbios 6. Nós vamos ler do 6 ao 11. Então vamos lá. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Palavras do Senhor. Quem de nós não sentiu aquela terrível frustração assim por ter deixado escapar uma importante oportunidade, por ter deixado de fazer algo que era realmente importante? Quantas oportunidades são perdidas, né? Quanto tempo desperdiçado. Pensamos, como pude ser tão indolente, como eu não pude planejar direito, né? Como é que isso saiu do meu controle? E a gente muitas vezes acaba lamentando. É o que tem para fazer, né? De fato, as coisas elas não acontecem à toa. Tudo tem o seu tempo. E também não adianta a gente ficar culpando os outros da nossa má sorte. É culpa do fulano, do beltrano. É porque êxito pessoal seu é só seu. A gente sabe que existem situações e demandas que dependem de outras circunstâncias. Mas a questão é que quando a gente pensa em tempo, tempo é matéria-prima. Tempo é muito importante. Nós precisamos tomar consciência então da sua importância para poder aproveitá-lo melhor, para usar bem o nosso tempo. O texto de hoje, ele tem aqui o personagem central, a figura assim, vamos pensar, tragicômica, né, do preguiçoso. Aquele que dorme enquanto o tempo passa. Na verdade, ele exemplifica todos aqueles que tratam de forma displicente, de forma irresponsável, o tempo. As oportunidades que Deus dá, e paga-se um preço por isso. E nesse sentido, nos tempos de hoje, eu gostaria de pensar com você, que talvez esse preguiçoso também seja alguém que esteja fazendo muita coisa. Na verdade, seja um procrastinador. Esteja enchendo o seu dia de atividades, mas não fazendo aquilo que é importante. Está desperdiçando o seu tempo. Fica nas redes sociais assim o tempo todo e não faz o que é importante. Também não deixa de ser preguiçoso. E aí vamos lá então, vamos desmascarar esse preguiçoso. O verdadeiro caráter do preguiçoso, ele é revelado e pode ser descrito, vamos aí de acordo com o nosso texto, com as seguintes características. A primeira dela, a falta de iniciativa, que está aí no verso 9. Ele nunca começa nada. Nunca começa. Ele prossegue continuamente postergando as coisas. Quando der eu faço. A hora que der eu faço. Eu tenho muita coisa para fazer. Ele sempre deixa para depois. Assim, as suas oportunidades, elas vão escapando pelos vão dos dedos. Simples assim. Quando ele resolve fazer algo, já é tarde demais. Outra característica que não está no texto que a gente leu aí, do capítulo 6, mas está em Provérbios, lá no capítulo 12, no verso 27.
E esse texto diz assim, ó: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, olhando aqui, então o preguiçoso, além de ele não começar, de ele não ter iniciativa, ele é inconsequente. Por quê? Porque ele não termina nada também. Ou seja, ele caça o animal para refeição, mas ele não se dedica ao preparo do alimento. Assim, a caça, ela apodrece antes que se saboreie e a sua comida se esfria antes que ele coma. Então, é importante a gente pensar que desculpas preguiçoso geralmente dá para justificar a sua preguiça. Quando alguém lhe solicita um trabalho e ele não cumpre a tarefa. Você já deve ter ouvido: ah, não tive tempo, eu perdi a condução, o despertador não tocou, o cachorro comeu. Parece coisa de criança, né? Mas é bem assim. Aí chegou uma visita em casa na hora, eu não consegui sair com tempo, enfim, né? Acaba aí sendo inconsequente. Outra característica do preguiçoso é dar desculpas esfarrapadas. Olha lá, Provérbios 22:13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Esse é o tipo de pessoa que sempre acha boas razões para justificar a sua preguiça. Tem um leão lá fora, só mais um tempinho. E note que o preguiçoso não é nenhum anormal, né? Frequentemente é uma pessoa comum, como eu e como você, só que usa desculpas demais, recusa demais, adia demais. E isso explica, né, pelo menos em parte, porque a pobreza chega na sua casa e ela surge como um ladrão e nada pode impedir, porque é fruto da indolência, da procrastinação, de muito esperar. Ora, num mundo assim difícil, competitivo como o nosso, ninguém pode se dar o luxo da preguiça. Não dá. É realmente muito difícil. Para evitar o trabalho pesado, muitos assim acabam como preguiçoso na posição de escravos. Ficam escravos. E a sua história pode ser diferente, caso ele se dedique às atividades simples, de forma comprometida, de forma a ter a iniciativa, de forma a pensar nas consequências, ou seja, evita-se toda essa necessidade de tantas desculpas esfarrapadas. E aí, como a gente pode então, pensando nisso, porque talvez você que me assiste aí, em algum momento da vida, pode ser que esteja passando por isso, ou talvez foi assim a vida inteira e você quer mudar. Como mudar então? Como sair dessa situação de falta de iniciativa, de não pensar nas consequências, de parar de dar desculpas esfarrapadas? Gisele, eu quero uma nova vida, eu quero realmente ser uma pessoa diferente. Então, vamos lá. Olha ali, então a primeira coisa é buscar bons exemplos. Olha o verso 6 que nós lemos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Mas isso tipo de pessoa inútil sequer aprende com a formiga, que no verão busca o alimento, vai buscando, você vê as formiguinhas lá enfileiradinha, trabalhando duro para armazenar, para no frio ter comida, para no inverno ter comida. Então, busque exemplos. Quem são as suas referências de trabalho, de construção de reino? Quem são as suas referências de discípulo, de relacionamentos? Que exemplos você tem para aprender? Se forem pessoas iguais a você, você vai continuar igual você é. Então busque pessoas que se pareçam mais com Cristo, que sejam boas referências. Isso é importantíssimo. Segundo, organize a agenda. Eu sei que isso pode ser meio clichê, né? Mas é aprender com a formiga, é organizar a vida, é planejar. Numa época assim que nós temos mudanças com tantas agilidades, é muito importante a gente tentar antecipar o que pode acontecer.
né? Organizar. E se eu organizo bem a minha agenda, meu dia, meu tempo, quanto tempo mais ou menos eu demoro para fazer algumas tarefas, eu consigo assim dar conta de mais coisas, de forma que essas coisas não fiquem pesadas e de forma que eu não fique arrumando procrastinar em cima dessas coisas. Então o segredo para ter mais segurança no futuro é fazer planos, é trabalhar baseado nesses planos e entregá-los a Deus. A gente faz plano, a gente organiza, mas a confirmação, a resposta vem do Senhor, sim, e Ele faz frutificar planos bem feitos. A gente precisa ser assertivo, a gente precisa pensar de forma contingencial. O que é isso, Gisele? Olha, vamos supor, minha filha entra na escola às 9 e eu preciso marcar um médico. Não adianta eu marcar às 9, eu não chego lá às 9. Se eu tenho que deixar ela na escola às 9, então eu vou marcar, bom, quanto tempo eu demoro até lá? Uns 15 minutos. Tá, 9h30, 10 horas. Por quê? Pode acontecer N coisas no meio do caminho. Naquele dia também a minha filha pode acordar um pouco mais tarde, atrasar para eu sair. São coisas simples, é esse tipo de coisa que eu tô te falando. Coisas simples, da agenda, por exemplo. Ou então você pode pensar assim, o que eu quero fazer no almoço hoje? Eu não quero aquele arroz, feijão básico e o bife. Hoje eu tô a fim de comer alguma coisa mais assim, elaborada. Tá, eu tenho todos os ingredientes para fazer? Não, eu vou ter que ir no mercado. Tá, você indo no mercado, voltando, vai dar tempo para você preparar até o horário que você costuma fazer? Não, então não dá para fazer hoje. Aí esse tipo de milagre não tem planejamento que resolva. Então é realmente pensar nas suas micro tarefas para que você possa de forma geral pensar nas maiores, para que você possa então traçar os seus planos do dia, da semana e do mês, para que você possa realmente assim trabalhar de uma forma assertiva, para que você assim possa direcionar o seu tempo de forma que Deus seja glorificado. E talvez você pense, Gisele, mas lembra aquele texto da Bíblia que fala assim, vocês não falam que vocês vão para um lugar amanhã e depois para outro. É Deus quem diz. Sim, nós cremos nisso. Deus é soberano, Ele é poderoso para fazer várias coisas. A gente só planeja, a gente entrega nas mãos dele e a gente executa a partir da sua confirmação. A gente faz isso como? Orando junto. Senhor, abençoa esse dia, abençoa os meus planos. Eu creio que o Senhor está comigo, né? Deixa o Espírito Santo mover também no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazer tudo o que você faz de forma planejada, de forma assertiva e orientada, mas tendo Deus como referência, aquele que está contigo, que te ajuda. E hoje nós temos inúmeras ferramentas para organizar o nosso tempo. Você tem agenda no celular, você tem post-it, você tem planner, você tem a sua geladeira se você quiser, você pode escrever, você pode planejar, enfim, tenha o seu planejamento, a sua organização em vista. Isso vai te ajudar muito para executar as coisas que você tem que fazer. E peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento e inclusive a disposição para fazer, para executar aquilo que você planejou. Então, fazer planos, oferecer para Deus, declarar a sua fé diante do Senhor. Senhor, ajuda-me a executar essa tarefa. Então, mais uma vez, eu quero reforçar, né? Porque é importante a gente estabelecer alvos, né? Quando a gente planeja o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como medida, para não se sentir preguiçoso também. Primeiro, a falta de propósito faz com que a pessoa se sinta à toa. E aí isso pode te levar à preguiça também. Eu não tenho plano, eu não tenho rotina, eu não tenho o que fazer. Eu vou descansar aqui, eu vou dormir o dia inteiro, não tenho o que fazer hoje. Segundo, os alvos motivam, eles tiram nós da nossa indolência, da nossa falta de vontade de trabalhar. Sim, saber o que eu quero, isso vai me ajudar a sair do modo preguiça. E terceiro, quanto mais a pessoa se distancia do propósito, mais rapidamente ela chega à preguiça. Então a gente precisa também dessa motivação.
né? Em saber, em planejar, em ter um compromisso, em ter uma rotina, em ter uma agenda, enfim, para que a gente possa se organizar. Desde a ida no mercado até a limpeza da casa. Tá, hoje eu vou fazer o faxinão para limpar tudo. Então eu não vou nem fazer almoço, já vou deixar a comida preparada na véspera. Ou então hoje eu vou limpar de manhã o quarto e a sala só, que é o que vai dar, e amanhã eu faço o outro quarto e lavo o banheiro, por exemplo. E no último dia eu limpo a cozinha. Ok? Pensando em tarefas simples mesmo, que é para todos terem uma noção, porque isso também funciona para tarefas complexas. Se eu tenho uma agenda complexa, se eu sou alguém que atende pessoas, se eu sou alguém que tem um horário de trabalho, olha, no meu trabalho eu não posso usar o celular, eu não posso, eu preciso fazer uma tarefa no centro. Olha, de repente eu posso conversar, negociar, eu vou precisar de uma meia hora a mais, posso ficar mais tarde, meia hora, posso entrar mais cedo, porque eu preciso resolver uma coisa que é no horário que eu estou aqui, eu realmente tenho essa demanda. É organizar, porque também quando você vai apresentar para as outras pessoas, é muito mais fácil delas entenderem os seus objetivos e você conseguir também o que você precisa. Basicamente é isso, pode parecer meio óbvio, mas tem ocasiões que o óbvio precisa ser dito. Então, pensando nisso, pra gente aí, então, acabar com a preguiça, o terceiro ponto é estabelecer alvos. Nós estamos falando aqui, então, ter alvos na vida, né? Ter metas. Um dos inimigos, assim, mortais da vida é a falta de propósito. Os alvos, eles são motivadores poderosos pra gente fazer, pra gente se movimentar. E o lucro não fica só na esfera material. Aqui a gente não está falando de dinheiro. É muito mais que isso. Com os objetivos, com os alvos que a gente traça, com certeza você vai ser uma pessoa mais realizada, mais feliz, mais cheia de shalom. Né? Quando a gente pensa na felicidade, a gente pensa na completude de várias áreas da nossa vida. A Bíblia não fala como ser feliz, mas ela diz como pessoas felizes são. E pessoas felizes não são preguiçosas. Isso é um detalhe importante. É preciso ter claro o que você quer, desde que seja uma tarefa fácil como uma tarefa complexa, como eu já falei aqui. Por isso a gente sugere, né, outras coisas para você pensar então. Né? Eu falei em coisas pequenas. Agora vamos pensar em alvos maiores. E aí eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, essas perguntas que você pode depois responder para te ajudar a orientar e te dar propósitos na vida. Então vamos lá. Como você se imagina daqui a 5 anos? Você tem um projeto de carreira a longo prazo? Terceiro, o que você fará nos anos de vida que lhe restam? Você que está me acompanhando, não sei a sua idade, né? Quanto tempo você acredita que ainda Deus vai te agraciar? E o que você pretende fazer com esse tempo? Porque o tempo, o nosso agora, é o nosso presente. E a gente está cumprindo hoje o que a gente pensou há um tempo atrás. Estamos executando isso. E o que você pensa no futuro? Então, o agora é um pouco isso. É uma mistura de passado e presente. De sonhos, de expectativas, de alvos e de como eu estou vivendo isso. Onde você vai morar? Onde você quer morar? É importante. Quanto você quer ganhar? E aqui o que eu tenho que fazer para isso? E ter também expectativas realistas. E por último, que estilo de vida você gostaria de ter? Simples, elaborado, enfim, né? Respondida a estas questões, e aí é o convite aqui, desenvolva planos elaborados para que você possa chegar a esses alvos. Eu quero viajar, tá? Quanto eu preciso para viajar? Quanto eu preciso guardar por dia, por mês? O que eu preciso parar de consumir para poder sobrar esse dinheiro, para cumprir essa meta, por exemplo? Então considere o que fazer, quando fazer daqui 1, 2, 3 anos.
Porque às vezes você quer uma coisa já imediatamente e não dá para executar. Você não tem um dia de férias, você não tem um dinheiro para fazer, talvez tenha que esperar. Mas a partir do momento que eu conseguir planejar tudo isso, eu consigo me organizar para no momento propício, no momento certo, eu poder fazer, né? Então estabelecer prazo. Prazo vai ser hoje, vai ser amanhã, qual é o tempo para isso? Então planejar é fundamental. E a gente acha que planejar é coisa de ímpio, mas não, é coisa de crente. Deus planejou um plano de salvação perfeito para nós. Desde o início da humanidade, Ele pensou, Ele sonhou conosco, Ele planejou nos salvar em Cristo Jesus, na cruz. Temos um exemplo aí, uma referência gigantesca. Então, eu convido você a aplicar essas lições para que você possa ir na contramão da preguiça. E eu espero que, assim, se você já foi vítima da preguiça, que você possa fugir dela, pensando nisso. E uma coisa é ter um dia de descanso, que o Senhor diz que nós devemos ter, que Ele foi a referência pra gente, né? Criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Outra coisa é viver dessa forma. Então, tenha planos. Corre atrás, planeje. Se você quiser mais detalhes sobre planejamento, existem inúmeras ferramentas na internet. Você pode por aí, dar um Google mesmo e colocar formas de planejar viagem, formas de planejar limpeza da casa, formas de planejar rotina de alimentação, formas de planejar rotina de trabalho, enfim, inúmeras formas. E também estou aqui à disposição. Minha primeira formação está relacionada um pouco a isso, que diz a respeito de gestão de pessoas, e isso inclui gerir o tempo. Então, vamos conversar. Estou à disposição, pode deixar seu recado aí, no seu comentário, seu recadinho aí, que a gente entre em contato. E que Deus te abençoe, que Deus te dê direção, que Ele abençoe os seus planos, que realmente você possa ter com a formiga e ser uma referência. E eu lembro da musiquinha, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Isso vale também para a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até a próxima, se Jesus não voltar antes.